Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Isaías 65 vai conduzir o nosso início de adoração aqui, verso 17 a 19, diz o seguinte: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e no meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e de tristeza. Vamos nos colocar em pé e juntos cantarmos o hino de número 14, a louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e em Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja sempre o Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltar. Senhor, nós queremos nessa noite bendizer o Teu nome, glorificar o Teu nome, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Nós te agradecemos por esse dia de descanso, Deus, e um dia também reservado, ó Pai, à adoração do Teu nome, Senhor. Nós queremos direcionar o nosso coração neste momento ao Senhor, pedindo, Pai, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, retire as dúvidas, nos dê a admoestação devida, segundo a Tua palavra, porque nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós precisamos de Ti, da Tua graça, misericórdia, e então nós clamamos ao Senhor e pedimos que em nome de Jesus, nessa noite seja uma noite de adoração, mas também de transformação dos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Hebreus capítulo 10, versos de 26 a 31, diz o seguinte: Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez
o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E esse texto nos exorta, então, a contrição, a buscar de maneira humilde o perdão, a graça, a reconhecer que nós falhamos e pedir perdão pelos nossos pecados que muitas vezes cometemos de maneira deliberada. Queria convidar você, então, a um tempo de oração silenciosa, fechando os seus olhos, abaixando a sua fronte e buscando a presença do Senhor. Depois de um tempo orando silenciosamente, cantaremos o hino de número 32, o Deus, ó Deus fiel.
quero convidar você a se colocar em pé para a leitura do Salmo de número 149. Nós já estamos adorando o Senhor, mas nós chegamos no momento de regozijo. Leitura responsiva do Salmo de número 149. Eu lerei os versículos de número ímpares e os irmãos os pares. Aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. Para imporem vingança às nações e trazem castigo aos povos. Para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os teus fiéis. Aleluia. O Senhor é soberano e comanda e governa o seu povo. E aqui o Salmo celebra a soberania de Deus. Então nós vamos cantar a esse Deus soberano alguns cânticos de adoração. E se você também veio já preparado para ofertar ao Senhor o seu dízimo, a trazer a sua oferta de gratidão a Deus, você pode fazê-lo. O gasofilaço se encontra ao final do nosso salão de culto. Vamos cantar alguns cânticos em adoração ao nosso Deus neste momento. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não dá
os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, a esperança em cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pôde roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome. Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Você pode se assentar? Nós vamos ter um tempo agora de reflexão, mas teremos a classe lá embaixo para as crianças. Tem crianças? Se tem alguma criança que tiver a fim de descer, nós temos uma classe especial para as crianças ali. Fique à vontade, a tia Lurdinha está aí. Hoje de manhã a gente teve muitas crianças e eu acho que elas tiraram agora uma folga do encontro da noite, né? Mas nós estamos aqui. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao 13º encontro, que nós estamos tratando sobre felicidade, né? A felicidade não se espera, porque nós cremos, como discípulos de Cristo Jesus, que a felicidade ela é uma construção alicerçada na nossa experiência na palavra de Deus. A felicidade ela não é algo que, pelo menos para o cristão, ela não é algo momentâneo, mas ela é uma construção na caminhada da nossa maturidade. Tanto é verdade que a gente tem trabalhado em todos esses domingos a seguinte grande tese, a seguinte grande ideia, e eu espero que você nunca mais esqueça, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui já no nosso 13º sermão e eu todo domingo falo isso para vocês e você talvez, né? Mas é que nem aqueles voos de aqueles recados da aeromoça. Não sei se você voou, né? Mas se você já voou, todo voo que você faz, a aeromoça faz o quê? A mesma coisa, avisa lá sobre a máscara que cai, a boia, né? Se o avião cair, até parece que se o avião cair, todo mundo vai ficar pensando naquelas instruções. Mas, né, ela faz o papel dela e eu aqui, como pregador da palavra, vou falar para vocês a minha tese em Filipenses. A tese central que eu cunho desse texto. A felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã. Dessa forma, experimentamos felicidade ao longo da nossa caminhada, que é construída através da fidelidade, Fidelidade à missão, fidelidade à palavra, fidelidade ao nome do Senhor, fidelidade àquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então, essa fidelidade, ela se expressa e ela é vivenciada de diversas maneiras dentro da espiritualidade cristã. Bom, mas o que Paulo, como nós começamos a estudar no capítulo 3, o que Paulo está tecendo? Qual é o tema central de Filipenses capítulo 3? Para mim, o tema central de Filipenses capítulo 3 é a maturidade cristã. Paulo está falando, Paulo está dando princípios à igreja de Filipos
sobre a maturidade, como se tornar um crente maduro em Cristo Jesus. Então, nós precisamos definir essa maturidade. E hoje, pela manhã, eu fiz a seguinte definição. Esse é o retrato da pessoa adulta que cresce à plena maturidade. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. O fruto do Espírito é um conjunto de virtudes que experimentamos na proporção da qualidade, profundidade e intensidade do nosso relacionamento com o Espírito de Deus. Não são necessariamente virtudes que possuímos, mas muito mais virtudes que expressamos. Ou seja, nós não possuímos essas virtudes para nós mesmos. Nós expressamos essas virtudes como um fluir de Deus. E aqui eu dou a referência bíblica para vocês, João capítulo 4. Se você beber da água que Cristo dá, fluirão rios de água vivas de vocês. Então, a experiência com o Espírito de Deus é um fluir de Deus de você. Não é necessariamente virtudes que possuímos, mas sim virtudes que expressamos, uma espécie de fluir de Deus por meio de nós. Da mesma maneira como podemos deixar de minguar uma fogueira, podemos também extinguir a ação do Espírito de Deus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, na nova tradução da linguagem de hoje. Não atrapalhem a ação. Nós podemos atrapalhar. Às vezes Deus está fazendo algo nas nossas vidas, Deus está fazendo algo na nossa comunidade. E o que a gente faz? A gente muitas vezes atrapalha aquilo que Deus está fazendo. Na Revista Atualizada e na NVI, os tradutores traduzem: não apaguem o Espírito Santo, não abafem o Espírito Santo. E depois eu continuo. Podemos também entristecer o Espírito Santo de Deus, o que denota uma relação espírito pessoal e afetiva. É uma relação de amor e de graça. A relação que nós temos com Deus, na sua trindade, na obra que Cristo Jesus faz por nós naquela cruz, não é uma relação simplesmente de senhorio. Mas é uma relação de senhorio, sim, nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas por um outro viés, nós também entendemos, nós compreendemos que nós somos amados por esse Senhor, a ponto desse grande Senhor e Rei de todas as coisas, entregar o seu próprio Filho em favor de nós. Então não é uma relação fria, mas é uma relação o quê? De afeto, de amor. Tanto que a nossa maturidade, ou aquilo que muitas vezes nós colocamos dentro da teologia cristã como santidade, ela é uma resposta ao amor que Deus tem por nós. Quanto mais você entende, quanto mais você compreende o amor que Deus tem por você, através das Sagradas Escrituras, a sua resposta de santidade é mais profunda. Mais você mergulha no Evangelho. E hoje pela manhã nós começamos a responder a seguinte pergunta: como trilhar o caminho da maturidade? E nós tentamos trilhar esse caminho de 3 maneiras. Primeiro, reconheça humildemente que você não chegou. Tenha a humildade de reconhecer que você é falho. Tenha a humildade de reconhecer que Deus está construindo algo em você. Que você não é perfeito. Que você não deve se exaltar ou ter uma visão distorcida de você. Reconheça humildemente as suas falhas. Reconheça que você é barro na mão do olheiro. Reconheça que Deus está trabalhando na sua vida. Mas reconheça isso de maneira efetiva e prática.
Não faça isso simplesmente nas suas orações de contrição, mas faça isso com um olhar gracioso para com a sua vida e para com a vida do próximo, porque esse reconhecimento humilde de que você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo deve redundar ou deve ampliar a sua visão da graça de Deus. Ou seja, todos nós que estamos aqui hoje reunidos, estamos sendo trabalhados pela graça e pelo amor de Deus. Todos nós aqui somos pessoas em construção. Estamos sendo lapidados pelo amor e pela graça de Deus. Segundo, busque um maior conhecimento de Cristo. E talvez esse seja a avenida central, que busque um maior conhecimento de Cristo. Nós devemos buscar esse conhecimento, a compaixão. Devemos buscar esse conhecimento com disciplina. E daí nós usamos alguns textos bíblicos em Coríntios, em Hebreus, que fala da disciplina do atleta. Quando Paulo, ele lança a mão de uma imagem do atleta para que esse atleta conquiste os melhores prêmios, ele precisa do quê? De disciplina. Por fim, nunca perca o deslumbramento pelo Evangelho. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós perdemos. Nós nos tornamos meros religiosos. Nós entramos num culto, num encontro, e nós não saímos transformados. E muitas vezes nós achamos que a culpa é do pregador. Não, a culpa é do seu coração. A culpa é do seu coração. O seu coração hoje perdeu o deslumbramento com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, não perca isso. Bom, esses foram os pontos que nós trabalhamos nessa manhã, mas nessa noite nós vamos continuar trilhando o mesmo caminho, porque Paulo está trabalhando esse texto de maneira exaustiva com a igreja, esse tema de maneira exaustiva com a igreja de Filipos. Então abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura na projeção de Filipenses capítulo 3, versos de 15 a 21. Filipenses capítulo 3, versos de 15 a 21. Abra aí na sua Bíblia ou acompanhe na projeção. O texto bíblico diz o seguinte: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que nos capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. E nós vamos estudar hoje, refletir sobre essas verdades. Bom, pensando qual é o caminho, qual é a trilha, qual trilha nós devemos caminhar para que consigamos atingir a maturidade espiritual, o primeiro princípio que eu gostaria de demonstrar para vocês nessa noite é: siga integralmente ao Senhor. Siga de maneira integral ao Senhor Jesus. Olha o que o texto diz. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O Eugene Peterson, na sua tradução do mesmo texto, ou melhor, na sua paráfrase do mesmo texto, diz o seguinte: olha só. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai esclarecer
Deus vai clarear a vista embaçada de vocês. E vocês vão enxergar, agora que estamos no caminho certo, permaneçam nele. Perceba que o Eugênio Peterson ele usa, se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso, o quê? Total. Um compromisso total com aquilo que Deus tem na sua palavra. Eu não sei se você compreende ou entende o que é um compromisso total. Talvez você até entenda. A grande dificuldade que nós, como igreja, muitas vezes temos, é de exercer esse compromisso total. É de levar ele até as últimas consequências. É de levar ele até as últimas consequências. Pensa o seguinte, né? Olha só. Em relacionamentos maduros, não existe a possibilidade de metades. Em relacionamentos maduros, não existe a possibilidade de metades. Você passou pela seguinte experiência já? Você conversando com alguém, e essa pessoa no celular, respondendo, e você falando, e a pessoa respondendo. Você pode até mudar de assunto, e a pessoa não vai nem perceber que você mudou de assunto. Ela vai continuar respondendo, ok, tudo bem. E se você perguntar o que você falou na última meia hora, essa pessoa não será capaz de o quê? De responder. Isso é um relacionamento pela metade. Pergunta, é agradável? É agradável? Não é agradável. Faça isso todos os dias no seu casamento e você vai ver aonde esse negócio vai parar. Não vai dar certo. Você precisa ter relacionamentos integrais. Você precisa dar atenção àquela pessoa. Então perceba uma coisa. Se você, nos relacionamentos humanos, não aceita a metade, por que Deus deveria aceitar a metade do seu coração? Veja só, vamos imaginar a seguinte cena. Um casamento aqui na nossa comunidade, igreja enfeitada. A noiva entra, a noiva não entra primeiro, né? Entra primeiro o noivo, daí entra os padrinhos, daí entra as floristas. Agora tem aquelas plaquinhas, daí entra as plaquinhas, né? Cada dia tem mais coisa que entra no casamento, né? Daí vai entrando, a noiva entra. E na hora dos votos, onde o noivo e a noiva vão se declarar ali publicamente a sua união, o noivo vira para a noiva e diz assim, olha, eu vou dar metade do meu coração para você. Eu só posso te dar metade, porque a outra metade já está ocupada. O que essa noiva deveria fazer? Ou se fosse, vamos ser igualitários, já que a nossa sociedade, né, é uma sociedade de iguais, vamos ser igualitários. Imagina se a noiva vira para o noivo e diz, olha só, meu querido, só metade do meu coração para você, só metade, porque a outra metade já está ocupada. O que esse noivo deveria fazer? Percebeu? Relacionamentos maduros são relacionamentos integrais. Não existe metades. Se você quer ter relacionamentos maduros e profundos, você precisa dispensar o quê? Atenção. E você precisa ir até as últimas consequências. Qual é a última consequência de um namoro? O casamento. É o casamento. A última consequência do namoro é o casamento. Não é verdade? Nós precisamos vir até as últimas consequências se nós desejamos filhos, relacionamentos maduros. A mesma coisa, isso se estende para qualquer outro tipo de relacionamento. A pergunta é, por que Deus deve aceitar metade do seu coração? Se você não aceita a metade dos outros. Se você fica com raiva quando as pessoas não te dão atenção. Se você fica injuriado quando uma pessoa diz para você, você está mentindo.
Você já contou? Você já contou algo extraordinário que aconteceu com você e a pessoa vira na hora e fala assim, você está mentindo. Não dá uma raiva? Dá uma raiva, aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Se você não aceita isso, por que você acha que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aceitaria menos dentro dos relacionamentos? Agora veja só, deixa eu trazer isso para exemplos bíblicos. Primeiro exemplo, um dos exemplos que eu mais gosto, Josué, capítulo 14, versos de 6 a 14, a história do mestre Caleb. Para mim, Caleb é o herói dos heróis. Se você perguntar para mim, qual que é o seu herói bíblico preferido, pastor? Caleb. Não é Davi, não é Jeremias, não é Isaías, Jonas, não é nenhum, é Caleb. Caleb, ele é bom. Olha só o que Caleb vai dizer em Josué, capítulo 14. Olha o que o texto narra para a gente. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. É interessante se você pegar a palavra no hebraico, derreter aqui. O desanimar é derreter. Os israelitas se derreteram. E daí olha só o que diz o texto, está grifado aí. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Perceba só. Dos 12, 10 disseram o quê? Não é bom. Não é bom porque tem gigante lá. A terra é até bacana. As uvas, precisa de 5 caras para carregar um cacho de uva. Você fica imaginando, né, a cena. O negócio é bom. Mas veja só, tem gigante. E nós aqui, judeu, descendente de Abraão, é tudo pequenininho. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não será legal. Mas os outros dois, Josué e Caleb, disseram, não, se Deus disse, vai acontecer. Deus não disse? O que é para você saber? Que a terra é boa, então a terra é boa. Daí o texto continua. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, porque uma geração inteira morreu. Lembram-se disso? Morreu. Como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. É de chorar, não é? E o texto diz, dê-me, pois, a região, daí ele escolhe a região, né? É a região que o Caleb vai escolher, por isso que ele é meu herói. Dê-me, pois, a região montanhosa naquela ocasião, o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor,
o Deus de Israel. Uau! Isso é compromisso total. Isso é seguir o Senhor de maneira integral. Um outro caso. Não sou muito fã de Davi, vocês sabem disso. Mas de vez em quando ele faz coisa bacana. Olha só o que diz 2 Samuel 24, 22 e 24. O povo estava passando, só para dar um contexto para vocês, o povo estava passando por uma grande peste, né? E daí o servo do Senhor, o Gade, chega para Davi e diz, Davi, tem uma palavra do Senhor. Vai lá, compra uma eira de terra, faz o sacrifício. Daí chega o texto que a gente está lendo aqui. A Araúna disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto, sacrifício, que não me custe o quê? Nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, um sacrifício, uma oferta, que não me custe nada. Dentro da nossa sociedade pós-moderna das facilidades, Davi nos ensina um princípio muito forte, que sacrifício só é sacrifício de fato, quando lhe custa algo. Que serviço só é serviço de fato, quando lhe custa algo. Que não é algo que você dá e aquilo não lhe custe, não lhe toque. Nós estamos muitas vezes acostumados a dar a Deus o que nos sobra. Nós damos a Deus o tempo que sobra, nós damos a Deus o dinheiro que sobra. Não porque Deus precise do nosso dinheiro, e vocês sabem muito bem que dificilmente eu falo aqui em dinheiro. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. Nós damos a Deus o tempo, nós damos o dinheiro, nós damos o compromisso que nós somos tudo que sobra, que não nos custa algo, nós damos a Deus. E nós achamos que, ok, o Senhor dos céus e da terra, do universo, o Redentor de toda a história, pode aceitar isso. Quer ver uma coisa? Você gostaria de um presente? Melhor ilustração. Uma demonstração de amor que não lhe custe nada. Mulheres, você gostaria? Seu marido seu namorado, seu companheiro, vai fazer uma demonstração de amor. Daí ele vai numa padaria e compra um suspiro que vem com um anelzinho. Sabe aquele suspiro do anelzinho? Sabe? Na minha época de criança tinha. Na época de vocês tinha? Porque talvez eu seja velho demais para vocês, mas tinha na minha época. Daí você pega aquele anelzinho, você come o suspiro. O que sobrou foi o quê? O anelzinho. Daí você chega para sua amada e diz assim, tá aqui ó, comprei pensando em você. Prospera esse relacionamento? Estou perguntando para vocês. Prospera esse relacionamento? E por que você acha que Deus deve lidar com a mesma forma com que você lida com as coisas? Perceberam? A gente faz assim com Deus.
Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho, da mesma forma. E a gente acha que o Senhor dos céus e da terra, o Criador de toda a história, tá bom, ok, ele aceita. Veja só, para você pensar em algumas aplicações. Siga mesmo quando for a minoria. Caleb era a minoria, mas mesmo assim ele continuou seguindo. Caleb, ele era a minoria. Davi, ele era naquele momento da história a minoria, porque todo mundo gosta do quê? De facilidade. Mas siga ao Senhor mesmo quando você for a minoria. Siga mesmo quando não parecer politicamente incorreto. Siga o Senhor quando você quebrar com os costumes da nossa cultura. Quando você não se dobrar aos costumes da nossa cultura. Mas a gente tem medo disso. Agora, Caleb foi correto? Foi politicamente correto ou incorreto? Porque a maioria diria o quê? Perceberam? Siga, mesmo que custe o seu tempo. Quanto tempo custou para Caleb? 45 anos. Você já percebeu uma das coisas mais bonitas da história de Caleb? Caleb nunca expressou amargura por passar 45 anos no deserto, não sendo culpa dele. Aonde você vê Caleb reclamando? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Agora perceba, se você passasse 45 anos no deserto por não ser sua culpa, deixa eu te perguntar uma coisa, mas responda no seu coração, não fale nada. Você reclamaria ou não? Siga mesmo que isso te leve ao deserto. Siga mesmo que o desafio seja grande. Siga mesmo quando o custo for alto. Siga. Isso é um compromisso que você faz não comigo, com o Senhor. Daqui a alguns domingos, nós teremos a graça de recebermos novos membros. E eu gostaria que você, no domingo dos novos membros, você relembrasse essa mensagem. Sabe por quê? Porque quando você se torna membro de uma comunidade cristã, você faz compromissos. O que eu estou te pedindo? Honre os seus compromissos. Porque você não fez diante de mim. Você fez esse compromisso para a comunidade e para o Deus que governa essa comunidade. Não é para mim. Não é para mim. Continuando. Segundo, siga os exemplos fiéis. Olha o que o texto diz. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Agora perceba, Paulo ele vai retomar uma temática que ele já deu 3 exemplos a serem seguidos. Primeiro, Jesus como exemplo por excelência, Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Depois, Paulo apontou a si mesmo como exemplo, Filipenses capítulo 2, de 17 a 18. E depois, Paulo ainda aponta Timóteo e Epafrodito como exemplos, Filipenses capítulo 2, de 19 a 30. Paulo já está falando sobre esse siga exemplos fiéis há um tempo.
Nós já trabalhamos muito. Então, se você, vou fazer o jabá aqui das nossas mensagens na internet. Se você ainda não assistiu, você volta aqui alguns capítulos, principalmente quando trata do capítulo 2, você vai ver o tema de ser fiel e de seguir pessoas fiéis. Agora, veja só. A fé cristã não é apenas ensinada por palavras, esse é o princípio de Paulo, mas é também ensinada por exemplos. Olha o que Paulo está dizendo. Como que você comunica a fé cristã? Você comunica por palavras, como nós fazemos aqui, mas também nós comunicamos a fé cristã por o quê? Por exemplos. Por exemplos. A forma com que nós caminhamos. A forma do seu testemunho. Nós não falamos mais de testemunho, né? Eu lembro que na minha juventude tinha um momento de testemunho na igreja. Daí alguém ia lá e falava. Muitas vezes o testemunho não era muito, né? Faltava alguma coisa ali, biblicamente falando. Mas tinha o testemunho dos irmãos da igreja. E a gente via em alguns momentos o quê? O agir, o mover de Deus na vida daquelas pessoas. E isso que é a verdade sobre o que Paulo está dizendo aqui. Olha, você precisa seguir pessoas que dão testemunho da sua fé. Que vivam a sua fé. Que a fé não é simplesmente um discurso. Que a fé não é algo religioso que você vem aqui cumprir o seu checklist com Deus. A fé é algo que você vive dia após dia. Que você vivencia dia após dia. Que você experimenta dia após dia. E como que você aprende? Eu vou dizer para vocês. Efetivamente nós aprendemos muito mais pelo quê? Por palavras ou por exemplos? Por exemplos. Sabe o que falta aos nossos jovens? Vou dizer a vocês. Exemplos de fé. É isso que falta. Exemplos de fé. Exemplos de fé de que Deus está no controle de tudo. Ao invés de um casal discutir na frente dos filhos sobre dinheiro, um casal deveria orar na frente dos filhos sobre suas finanças. Por quê? Porque o exemplo fala mais, não é verdade? Mas a gente prefere o quê? A discussão. É o que a gente prefere. Terceiro, sabedoria ao ouvir e ver. Olha o que o texto diz. Verso 18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Veja só o que Paulo está dizendo. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O que é ser um inimigo da cruz de Cristo? Um inimigo da cruz de Cristo é aquele que é inimigo da mensagem do Evangelho. O inimigo da cruz de Cristo é aquele que é inimigo do Senhor do Evangelho, da missão do Evangelho, da comunidade do Evangelho. Esse é o inimigo da cruz de Cristo. O inimigo da cruz de Cristo é aquele que tenta sabotar o reino de Deus. Dentro do próprio reino de Deus. Por quê? Porque Paulo está falando aqui de pessoas que se infiltram na comunidade com um ar de espiritual, mas que na verdade não são espirituais. Eles dividem a comunidade, eles sabotam a missão, eles distorcem o evangelho, eles negam o senhorio de Jesus. Eles negam. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. E Paulo está falando, olha, você tem que tomar cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes o discurso deles é o quê?
é atraente. Perceba o que Paulo continua dizendo. O destino deles é a perdição. Mas veja agora aqui, o que está sublinhado. O seu Deus é o estômago. E daí você pensa assim, mas o que tem a ver? Quer dizer que eles são glutões? Porque a interpretação simplista disso aqui é dizer, não, eles são glutões, né? Muitos comentaristas dizem isso. Porém, a minha interpretação, olhando pelo uso da palavra colia na filosofia greco-romana, é a parte mais interna da alma do homem. O coração como lugar do pensamento, sentimento e a escolha. Essa palavra, ela é usada para estômago, para entranhas. Sim, mas dentro da filosofia, ela também é usada para denotar, para demonstrar o quê? A parte interna da alma, do coração. Por quê? Porque para o greco-romano, do primeiro século, as emoções estavam aonde? No estômago. O frio na barriga. Sabe, o frio na barriga? Daí ele falava, está aqui, ó. Aqui estão os sentimentos. Aqui estão as emoções. Aqui estão os pensamentos mais profundos. E daí veja o que Paulo está dizendo. Olha, o Deus dessas pessoas são os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas escolhas. O seu Deus é o seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta básica para você. O seu coração é pecaminoso? Porque o meu é. Agora, se o seu Deus se torna o seu coração, o que acontece com a sua vida? Caos. Sabe essas pessoas que se infiltram dentro da comunidade cristã? Que sabotam o evangelho, a comunidade, criam divisão. Tem o ar de espiritual. Tem o ar de espiritual. Você olha e fala assim, nossa, que pessoa crente. Só tem o ar. Só tem o ar. Mas não é. Por quê? Porque o Deus dessa pessoa é o coração dela. Ela não aceita a soberania da palavra de Deus. Ela quer ir além da palavra de Deus. Esse é o grande problema. O grande problema nosso é quando nós queremos ir além da palavra. A palavra a palavra diz, vá até aqui. Mas o grande problema é quando você pensa o quê? Vai um pouquinho mais. Veja só, Gênesis capítulo 3. A palavra de Deus dizia ao homem e à mulher o quê? Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Vá até aqui. Vá até aqui. E o que aconteceu quando o homem e a mulher deu vazão ao sentimento do coração deles? Seremos como Deus. Seremos mais espirituais do que nós somos, porque essa é a conotação. Seremos mais livres do que nós somos. Seremos melhores do que somos, porque afinal de contas, seremos como Deus. Caos. O que aconteceu após a queda? O primeiro assassinato, o primeiro homicídio na humanidade. Dentro da onde? Da família. Caos. Ódio. Por quê? Porque você olhou para o seu coração e o seu coração se tornou o seu Deus. Veja só, tanto isso é verdade que o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, em Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino de que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, às suas entranhas, aos seus desejos, aos seus sentimentos, àquilo que está no seu coração, mediante palavras suaves do quê? De bajulação. Eles seduzem.
seduzem. Você é bom. Deus ama você. Você é o centro de Deus. Daí você chora. Deus planejou você. Daí olha só, olha a conotação humanista. Deus planejou só você, cara pálida. Só você mesmo. Você acha mesmo que você é a última bolachinha do pacote. Deus não planejou mais ninguém que está nesse auditório aqui. Só você. Mas é bajulação, né? Olha, Deus planejou você, meu irmão. Que medo que dá disso, né? Que medo que dá disso. Mas a gente cai. Por quê? Palavras suaves. Você quer ouvir aquilo. Você precisa ouvir aquilo. Sabe o que você precisa? Da verdade do Evangelho. Porque a verdade é dura. Mas ela te liberta. Para de viver nessa prisão. Nessa sua adoração falsa. E viva a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Bom, no final o apóstolo Paulo diz, só pensam nas coisas terrenas. E veja, o que é pensar nessas coisas terrenas? Colossenses vai nos dar a nítida visão do que é isso. Olha só, capítulo 3 de Colossenses. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Mas muitas vezes nós achamos que coisas terrenas é sexo. Mas Paulo está dizendo aqui que não. Tem muito mais do que sexo aqui. Impureza, paixões, desejos maus. Desejos maus é quando você deseja matar alguém ou que alguém morra. Desejo mal. Parece que a nossa mente, muitas vezes, fala sexo. Todo mundo pensa, sexo, impureza. Não, calma aí. Não é isso. Sexo, vírgula, impureza, vírgula, paixões, vírgula, desejos maus. E o quê? Ganância. Ganância é pecado. Sabia disso? Ganância é pecado. Mas a gente não toca nisso, né? Que é o quê? Idolatria. Mas agora abandonem todas essas coisas. Daí Paulo continua, verso 8. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros. Pronto. Coisas terrenas. Esses caras só pensam em coisas terrenas. Esses caras da bajulação, eles induzem o seu coração a pensar no quê? Em coisas terrenas. Nos prazeres imediatos. Agora veja, estamos finalizando. Viva a luz da sua verdadeira identidade. O texto diz no seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. E veja como Paulo abre essa esperança. A nossa cidadania, porém, está onde? Está nos céus. A nossa cidadania não é daqui. Nós não somos pessoas daqui. Nós vivemos aqui. Jesus vai dizer, né? Jesus vai orar, olha, eu oro para que o Senhor os preserve do mal, mas que o Senhor não os tire do mundo. Nós vivemos aqui em missão. Nós somos, como Hebreus vai dizer, nós somos peregrinos. Nós estamos em missão. Mas nós não somos mais daqui. A nossa identidade não está aqui. Veja só. Paulo lembra a igreja da mentalidade celestial de que eles deveriam possuir.
Pessoas caminhando e crescendo em maturidade, percebendo que este mundo não é o seu lar. Se este mundo não é o meu lar, tudo que eu tenho aqui é o quê? Transitório. Transitório. Este mundo não é meu. E eu vivo como nele? De maneira transitória. Essa é a primeira verdade que Paulo está lembrando a eles. E é interessante, porque Paulo está lembrando isso à igreja de Filipos? Porque a cidade de Filipos era uma cidade rica. A cidade de Filipos era uma cópia urbanística da capital Roma. As pessoas olhavam para Filipos e diziam, as pessoas de Filipos são bem-sucedidas, as pessoas de Filipos são instruídas, as pessoas de Filipos são influentes. E daí Paulo está lembrando que não sejam seduzidos pelas luzes do mundo, mas tenha a sua identidade firmada naquilo que Deus, em Cristo Jesus, conquistou para você. Essa é a primeira realidade. Agora perceba, a segunda, a igreja é uma pequena colônia do reino dos céus, ou do reino de Deus. Quando você está na presença do povo de Deus, seus valores e suas vidas devem apontar para a eternidade. O que nós somos? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos uma pequena colônia do reino de Deus. E nós devemos apontar para onde? Para a eternidade. Quando você vê pessoas cuidando dos vulneráveis, cuidando dos órfãos, fazendo tudo o que é bom e certo e verdadeiro, quando você vê os pobres sendo cuidados, quando você vê pessoas sendo edificadas pela palavra, quando tudo isso se junta em uma comunidade, o reino de Deus, então, se torna tangível e visível. É aí que está. Sabe qual que é o nosso problema dentro do cristianismo? Do nosso cristianismo atual? É que nós fixamos os nossos olhos tanto aqui na terra, nós queremos tanto viver bem aqui, que nós não conseguimos mais ser o que? Desprendidos. Veja só. Veja só o que homens e mulheres do passado construíram. E veja o que nós construímos. Veja como homens e mulheres do passado remiam o tempo. Porque eles entendiam que a eternidade é o lugar deles. E aqui eles tinham que glorificar a Deus, somente isso. Mas como está tão bom aqui, e olha, nós estamos fazendo uma troca, que C.S. Lewis vai dizer em Cristianismo Puro e Simples, que é uma troca de pessoas imbecis. E ele usa exatamente essa palavra no inglês. Por quê? Porque é a troca daquele que não conhece, não sabe, não entende. E daí, como o pessoal já projetou aí, deixa eu ler o C.S. Lewis aqui no Cristianismo Puro e Simples, quando ele vai falar exatamente sobre a eternidade. Ele vai dizer o seguinte: quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensavam no porvir, ou seja, na eternidade. Os próprios apóstolos que possibilitaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Por que esses caras glorificaram a Deus na sua geração? Esses caras glorificaram a Deus na sua geração porque o céu estava neles. E eles representavam os valores e a ética dos céus na terra. Então, quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, é isso que ele está dizendo. Venha o teu reino.
Que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita onde? Nos céus. Venha o teu reino. Que justiça seja feita aqui na terra, através do seu povo. Veja só o que Lewis continua dizendo. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Sabe por quê? Porque quando a gente perde a perspectiva dos céus, nós nos tornamos egoístas. Nós queremos reter. Tudo que Deus nos dá se torna motivo não de gratidão a Deus, mas de reter para nós mesmos. Lewis termina. Aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. Deixa eu te convidar a 3 movimentos hoje. Siga integralmente ao Senhor, apesar dos desafios. Siga o Senhor, apesar dos custos. Siga o Senhor. Marque a próxima geração. Que você seja inspiração para a próxima geração. Tenha mentores e exemplos fiéis e palpáveis na sua vida. Você precisa disso. Se você não tem, busque alguém. Pode ser gente que já morreu, que já está na glória. Eu tenho o Lewis, pode ver. Você vê que Lewis ele permeia a minha vida intelectual. Meu mentor. Almeje ardentemente os céus para que seja influente na terra. Almeje os céus. Almeje o reino. Enche o seu coração da eternidade, para que você possa fazer diferença na vida das pessoas que estão à sua volta. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez. Pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor continue a trabalhar na nossa vida. A fazer, ó Deus, como o Senhor fez no passado, com homens e mulheres que estavam tomados pela perspectiva da eternidade, Senhor. Nós perdemos essa perspectiva, nós nos envolvemos com tantas coisas, mas nós nos esquecemos que nós somos peregrinos. Traz isso de volta ao nosso coração, Senhor, através da ação do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, meus irmãos. Estamos finalizando aqui o nosso encontro. Sei que você talvez esteja aí assistindo, então não vou poder convidá-lo para o nosso café. Né? A não ser que você queira sair, se você for de Sorocaba e queira sair rapidamente da sua casa e vir tomar um café com a gente, você que está nos assistindo pela internet, será muito bem-vindo. Agora, vocês que estão aqui presencialmente, por favor, desçam ali para a gente bater um papo, tomar um café, nos conhecermos melhor. Será muito importante para a nossa comunidade saber quem você é. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe grandemente a sua semana, em nome do Senhor Jesus.